TV Zaratustra, Gianni Vattimo, maravilhoso, maravilhoso. Segundo Pepe Escobar, o último grande filósofo europeu que existiu. Depois dele teremos filósofos bons, mas medianos. Arte e identidade, sobre a atualidade da estética de Nietzsche. Grande parte da discussão que se desenvolve hoje sobre o pensamento de Nietzsche e sobre sua eventual atualidade tem como pano de fundo o problema do alcance de sua inversão do platonismo, ou seja, da metafísica ocidental na forma arquétipa, que, de acordo com Nietzsche e de acordo com seus maiores intérpretes, sobretudo Heidegger, determinou todos os seus desdobramentos sucessivos. Também o discurso sobre a possível atualidade de uma estética nietzschiana deve partir desse problema. Aliás, no caso da estética, a referência a Platão mostra-se particularmente esclarecedora e significativa. Precisamente acerca da questão da arte, parece claro, ao menos para nós, que a inversão nietzschiana do platonismo não é, como no fundo quer Heidegger, uma inversão interna, que deixa inalteradas as dicotomias e as oposições, sensível, inteligível, aparência, realidade, etc., estabelecidas por Platão, mas as retoma em sua própria base e as contesta radicalmente. No limiar da estética ocidental está a famosa condenação platônica da arte imitativa formulada na República. A própria maneira que essa condenação foi transmitida na tradição ocidental, até para ser negada, como ocorre a partir de Aristóteles, é um exemplo do fato de que essa tradição quase sempre se moveu no interior das alternativas instituídas por Platão, sem questioná-las, mas até encobrindo-as, ocultando-as em sua origem. A irredutibilidade da poesia ao modelo da divisão do trabalho. Neste último sentido, já se origina, portanto, de fato, de a poesia, assim como esperamos que ela seja, ser por isso só, constitutivamente uma negação da divisão dos papéis, uma violação da fragmentariedade essencial da natureza humana, mesmo quando limita a condenação da imitação poética, salvando o gênero narrativo e o gênero misto, ao qual coloca, porém, limites morais sobre os tipos de pessoas e de estados de espírito que pode representar. Platão tem sempre presente como modelo essencial da poesia a representação dramática, ou seja, aquela que faz sair de si, apenas porque a poesia narrativa e a mista implicam, no fundo, uma saída de si. Aliás, o rapsodo do que fala o Ion canta e narra, não faz teatro trágico ou cômico. É necessário pôr limites morais ao tipo de histórias e de personagens que podem representar, escreveu Platão na República. A poesia que, antes de tudo, experiência de desidentificação do poeta e dos ouvintes, busca de preferência os objetos da própria imitação, não no mundo do sempre igual, mas no âmbito do mutável e do diversificado. Não há elemento inteligível, mas na esfera do sensível. Como na famosa passagem do Fedro 265b, em que a inspiração poética das musas é uma das 4 formas do delírio divino, juntamente com a inspiração profeta, a mística e o delírio do amor. As musas, Hesíodo, no prefácio da Teogonia, diz que as musas falam e não falam coisas que remetem ao real. Um dia desse eu vi a minha musa triunfal. Gente, ela estava saradona, com as pernas malhadonas, com o cabelo feito, assim, preta de sol. E eu olhei e ela, de longe, se assustou comigo. Eu tenho 2 musas.
Uma é agente de saúde, outra é rainha de escola de samba. As duas me olham com olhinhos de menina. As duas não podem. Todos os sóis da galáxia juntos não brilham como a luz nos olhos delas. Não apenas se estreita o vínculo entre o homem e homem, mas também a natureza aliada, hostil e subjugada, celebra novamente sua festa de reconciliação com o filho perdido, o homem. O que é humano? Humano é um ser que foi abortado da natureza pela razão. E a razão foi criada pela linguagem, porque ele ia ser extinto. E por uma malandragem da galáxia, ele inventa a linguagem, se salva de ser extinto e domina a natureza. Isso que somos nós, humanos. Dioniso fala a língua de Apolo, mas no final Apolo fala a língua de Dioniso, e com isso se alcança o objetivo supremo de todas as artes. Essa é a TV Zaratustra. Inclusive, o professor falando disso faz muito